Mais uma conclusão. O Senhor Jesus teve um pai biológico. Vejamos em Mateus 22, 41 e 46, em Marcos capítulo 12, versículo 35 a 37, e Lucas 20, 41 e 44, Cristo, filho de Davi. Quem estava ocupando o trono de Davi na época do Senhor Jesus era o sumo sacerdote Zacarias. Em Lucas 1,56, Maria ficou na casa do sumo sacerdote Zacarias por um período de 3 meses e depois voltou para sua casa. Em Lucas 1,69, Zacarias disse que Deus fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Em Lucas 1,35, descerá sobre Maria o Espírito Santo, que é o ser impessoal, o Espírito Santo de Deus, e a pessoa justa de Deus, que é um ser pessoal, um homem, um corpo físico, ocupará inteiramente o corpo físico de Maria com o seu corpo físico. Isso está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 35. Jesus teve sim um pai biológico. Jesus sempre se refere filho do homem. Jesus ele se refere a si mesmo como filho do homem. Vejamos uma outra conclusão. O Senhor Jesus teve sim um pai biológico. Quando Maria recebeu a orientação do anjo Gabriel em Lucas 1, 26 a 38, Maria visita Isabel, a casa do sumo sacerdote Zacarias, e lá ela fica por 3 meses. Vejamos nos versículos 39 e 40 do mesmo capítulo 1 no Evangelho São Lucas. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E agora no versículo 56 diz: e Maria ficou com ela, Isabel, cerca de 3 meses na casa de Zacarias e depois voltou para sua casa. Vejamos algumas evidências bíblicas inéditas. Abraão com Sara geraram Isaque. Abraão com Agar geraram Ismael. Agora Jacó com Leia geraram Judá. Jacó com Raquel geraram José. Agora Judá com Suá geraram Onã e Selá. Judá com Tamar geraram Pérez e Zerá. Davi com Aquinoamo geraram Aminon. E Davi com Betsebá geraram Salomão. E Zacarias com Isabel geraram João Batista. E Zacarias com Maria geraram Jesus. Escrito em Lucas 1, 26 a 56 e versículo 69. Todas essas evidências bíblicas você poderá consultar em sua própria Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, diz que o Messias deverá nascer da linhagem de Davi. Portanto, o sumo sacerdote Zacarias, pai biológico de João Batista, era o representante da linhagem de Davi, escolhido por Deus para ser o pai biológico do Senhor Jesus. Zacarias ocupava o trono de Davi. O sumo sacerdote Zacarias ocupava a posição de rei, sumo sacerdote, uma posição digna do trono de Davi, para ser o pai biológico do rei dos judeus, em Lucas 1,32 e Lucas 1,69. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Aqui, meus irmãos, todos os 3, pai e filhos, foram assassinados. O sumo sacerdote Zacarias, pai biológico de João Batista e de Jesus, também foi assassinado. Em Mateus 23, 35, foi assassinado, encontrado morto entre o santuário e o altar.
João Batista foi decapitado, também assassinado. Em Mateus 14:8, Salomé, filha de Herodias, pediu a cabeça de João Batista num prato. Em Mateus 14:8. E Jesus também foi assassinado, foi crucificado. Em Mateus 27:46. Os apóstolos também foram assassinados. Apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Apóstolo André, crucificado na cruz de Santo André em Acaia. O apóstolo Tiago o Maior, decapitado à espada por ordem de Herodes Agripa. O apóstolo Tiago o Menor, filho de Alfeu, crucificado no Egito. O apóstolo Tadeu, martirizado na Pérsia. O apóstolo Bartolomeu morreu por esfolamento em Albanápolis, na província russa de Daguestão. Esfolamento, a pele ser arrancada do corpo. Este foi a morte do apóstolo Bartolomeu. O apóstolo Mateus, martirizado na Etiópia. Apóstolo Tomé, assassinado por flechas enquanto orava. Simão o cananeu também foi crucificado. Judas Iscariotes se suicidou e Paulo também foi decapitado. Todas essas tragédias não aconteceriam se o povo de Israel tivesse reconhecido Jesus como Messias. Agora vejamos por que precisa ser evidenciado biblicamente que o Senhor Jesus teve um pai biológico. Durante um longo período de 2000 anos, o Senhor Deus treinou, educou e preparou o povo judeu para aceitar e dar assistência ao Senhor Jesus, que foi o enviado a toda a população mundial. E o que foi que aconteceu? O povo judeu, que foi rigorosamente preparado por Deus durante 2000 anos, não aceitou Jesus como Messias. E ainda hoje, depois de 2000 anos, após a sua crucificação, os judeus continuam não acreditando que Jesus foi o Messias. Por quê? Vou citar apenas 2 dos motivos por que os judeus que foram preparados por Deus durante 2000 anos não acreditaram em Jesus. O primeiro motivo que levou os judeus a não acreditarem que Jesus era o Messias é alegando que ele não possuía os qualificativos para ser o Messias. E contestavam: se Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o mesmo teria que ter um pai biológico da linhagem de Davi. Contestavam baseados nas escrituras que seguiam com precisão, o Pentateuco, o Torá, que constitui os primeiros 5 livros das leis da Bíblia Sagrada. O segundo motivo que os judeus contestavam é: se Jesus é o Messias, não deveria ter sido crucificado, porque de acordo com as Escrituras, o Pentateuco, o Torá, ensinam que ele, o Messias, construiria o templo santo, o 3º templo. Portanto, neste tempo do cumprimento das Escrituras, explicar com evidências bíblicas quem foi o pai biológico do Senhor Jesus e outros grandes mistérios da Bíblia Sagrada é um ato de responsabilidade e amor verdadeiro, tanto para os judeus como também para os cristãos. Em vista disto, já se passaram mais de 2000 anos e os judeus continuam não acreditando que Jesus foi o Messias, porque teve um nascimento sobrenatural, não condizente com os ensinamentos do Pentateuco, e continuam aguardando a vinda do Messias. Portanto, diante deste fato, é extremamente necessário elucidar biblicamente que o Senhor Jesus teve um pai biológico da linhagem de Davi. Esta tese é determinante para os cristãos acreditarem na providência do Senhor do segundo advento, na segunda vinda do Messias. Evidências do Apocalipse 12:5. Nascerá de uma mulher, será um varão e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Vejamos agora uma outra conclusão geral. A queda ocorreu nos 2 aspectos:
a queda espiritual e queda física. Em Gênesis 3:6 evidencia que a queda foi espiritual e física. A espiritual através do arcanjo Lúcifer e Eva, e a queda física através de Eva e Adão. Por essa razão, o Messias deve vir fisicamente para erradicar o pecado original, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Conclusão geral do 7º item. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Apocalipse 5:5. Esta profecia somente será cumprida com a vinda do Senhor do segundo advento em corpo físico. O livro do Apocalipse foi escrito por volta de 98 anos depois da morte de Cristo. E diz que o Messias nascerá de uma mulher e será um varão e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Portanto, no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus é mencionado 12 vezes. O Senhor do segundo advento mencionado 42 vezes. O Senhor Jesus é mencionado com as palavras Jesus, Jesus Cristo, Senhor Jesus e Senhor Jesus Cristo. E o Senhor do segundo advento já é mencionado com as expressões Filho do homem, Filho de Deus, Cordeiro, Deus da terra, Senhor da terra, Leão da tribo de Judá, seu Cristo e Cristo. Essas expressões estão se referindo ao Senhor do segundo advento. Queridos irmãos e irmãs, o Apocalipse promete a segunda vinda do Messias em corpo físico para remover o pecado original. Portanto, em Apocalipse 12:5 diz que o Messias nascerá de uma mulher e será um varão. Apocalipse 10:11 diz que o Messias deverá profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Em Apocalipse 22:14 diz que toda a humanidade deverá lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e ter direito à perfeição, à árvore da vida. Vejamos em Romanos 7:22 e 25. O apóstolo Paulo disse que o pecado ainda existe no corpo físico. Quando ele disse, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, com o corpo físico, a lei do pecado. Por essa razão, o Messias precisa vir fisicamente para enxertar a linhagem de Deus na humanidade e remover o pecado original definitivamente e estabelecer o plano original de Deus, o reino dos céus, tanto na terra quanto no mundo espiritual.